Macacada Reunida, esse programa que reúne, traz sempre assuntos importantes, como tio Ricardo escrito no fundo da van. Isso não deixa a criança confusa, já que o tio Ricardo não é tio dessas crianças. São assuntos como esse que a gente debate aqui, e hoje com um elenco maravilhoso, como diria o meu amigo Emílio. Vou apresentar o elenco de hoje, que é o Dani Wills, que é um pensador e provocador. As profissões eu vou inventando na hora. John, que é um padre anglicano, e a Dani Duffy, minha amiga querida, ex-garota de programa. Mentira! Minha amiga, ex-amiga, a partir de agora. Minha amiga querida, Dani Duffy, que é atriz, apresentadora. Essa sim merece um pouco de carinho e apreço na apresentação, porque os outros dois são dois marmanjos que já passeiam por esse lugar comum aqui, chamado Macacada Reunida. Tudo bem, Dani Duffy? Tudo bem, eu estou tão feliz de encontrar com você. Conhecer eles também, muito prazer, gente, obrigada. Esse prazer acaba depois de 2 minutos, porque esses dois, como eu falei, não são pessoas lá que vale a pena pra caramba. Daniel Wills, como vai você, querido? Cara, agora eu estou bem, depois de muitas dificuldades para estar aqui com vocês. Está tudo lindo, maravilhoso. Estou ansioso aí para debater esses temas que, na verdade, eu nunca falei sobre eles, nunca pensei, nunca parei para refletir. E deixei a coisa ser espontânea aqui. Estou preparado para falar aí, sem ter estudado, sem ter lido. Tá ótimo. Tá ótimo. John, como vai você? How are you? Ô, meu irmão, prazer por 2 minutos é com a gente mesmo. Prazer por 2 minutos. É com nós, especialistas nisso. Bom, em homenagem a Chico César, fiz esse penteado hoje, repetindo o penteado que eu tinha feito no Ronivon. Vou botar aqui na parte clara do vídeo, para as pessoas verem. Meu cabelinho. Bom, e hoje eu vou puxar um assunto aqui. A gente gosta de assuntos profundos, mas navega por esses assuntos de forma muito rasa, porque é um programa feito por não especialistas. Então, não esperem de nós uma profundidade tremenda. Vamos falar um pouco hoje sobre veganismo. Eu tenho uma sensação, começo com essa provocação para os meus amigos, a seguinte sensação. Hoje, quando a gente fala assim, que há 30 anos atrás, eu lembro dessa discussão, 30 e poucos anos atrás, talvez esteja errando no tempo, mas há long time, existia uma discussão sobre a obrigatoriedade do cinto de segurança. E era uma coisa assim, muito acalorada. Eu lembro do meu pai falando, não pode ser obrigado. As pessoas falavam que não podia ser obrigado. Hoje é obrigatório, está salvando vida. Hoje é ridículo você falar, pô, mas para que cinto de segurança, né? Será que daqui a 20 anos, 30 anos, não vai ser ridículo olhar um vídeo e falar, estou no churrasco com meus amigos? Será que teremos vergonha disso, senhora Dani Duffy? Começo com você. Eu acho que não. Na verdade, eu não gosto de nenhum... Eu estava até comentando, eu não gosto de nenhum extremo. Eu acho que o extremismo emborrece muitas pessoas. Eu sou a favor... Eu acho que a indústria, o industrializado tomou uma proporção muito... não vou falar contaminada, vamos dizer, no tempo da minha avó e tudo, ela fazia um molho, fazia umas massas, fazia as coisas, e aí você tinha aquela coisa mais caseira, né? E eu acho que depois de um tempo as pessoas tiveram essa necessidade de voltar um pouco mais pro mais natural, pro orgânico, pro saudável, em busca de uma vida melhor e tudo. Mas eu acho que tem umas pessoas muito radicais nesse tema. Eu estava até comentando, eu parei de comer carne há 6 anos por uma coisa que eu não estava mais afim. Eu nunca fui muito consumidora de carne vermelha, principalmente. E aí entraram numa discussão comigo uma vez que eu falei que eu era vegetariana e uma mulher falou, não, você não é vegetariano porque você come peixe. Então, assim, querendo já meio que partir para a briga. Eu falei, gente, espera, eu só não como, eu não tenho nenhum nome para isso. Eu não estou a fim de comer, se eu quiser comer um dia, eu vou comer. Então, eu não sou muito radical com o tema. E eu sei que existem... A menina falou, você não é vegetariana, sua vaca, e te xingou, né? Tipo... Porque eu falei que eu como peixe, eu não como frango, enfim. Mas eu acho que tem uma tendência aí, e dessa busca por algo mais natural, que talvez sejam outras buscas também, mas que meu marido trouxe um vinho para mim também, ó, gracinha. Ai. E que, gente, é fofo. bonitinho, é fofo. E aí, cortou meu raciocínio. Vai ficar horrível isso na edição. Não, mas eu entendi o que você quis falar, que você é contra toda e qualquer coisa radical. Parou porque não estava bem com a carne.
Eu parei, eu não me dava bem e eu resolvi, assim, eu não tenho vontade. Eu parei de fumar também na mesma época, então assim, eu estava em busca de outras coisas, não me faz falta. Não vou te falar que se quiser comer um dia, eu vou comer. Eu não tem nada que eu fique com aquela visão de eu não conseguir enxergar uma outra alternativa se eu É uma sentir questão necessidade de ideológica, né? consumir. Não, Não é uma questão tenho isso. ideológica. Eu falei, você não come, você não é vegetariana, a sua vaca, brincando assim, porque geralmente os vegetarianos, geralmente é muito, desculpa. Porque não tem nome o que eu sou, né? Eu não como a carne e não como Segundo a minha frango. consultora para assuntos aleatórios, Maria, disse que você é pesciana. Pescetariana. Pescetariana. É a pessoa que come peixe, mas não come carne. Mas quando eu Como falei camarão, como polvo, como tudo isso também. Quando eu falei que você não come, você não é vegetariano, sua vaca, nessa brincadeira, é porque eu já vi casos, já presenciei casos do vegetariano extremista, assim, falar, seu idiota, isso aqui. Ou seja, ele cuida dos animais, porque ele é idealista, mas ele maltrata o ser humano, que é o seu semelhante. Mas isso é um outro assunto. Não faz sentido. Não faz sentido para mim. Dani, o Dani Wills, agora temos vários Danis aqui. Dani Wills, passaremos por ridículo em breve por estarmos numa roda comendo carne? Eu sou daquele tipo de cara que não consigo esquecer os ensinamentos dos meus pais. E uma das coisas que eu aprendi com o papai foi que o tempo é um triturador de convicções. Então, hoje a gente pode estar achando alguma coisa, amanhã é bem provável que a gente ache diferente. De modo que eu também não gosto de seguir extremos por ideologias. Eu vejo o dia inteiro pessoas subvertendo realidades em favor de ideologias, o que para mim é algo bizarro, porque a ideologia passa a ser maior do que a necessidade de fato do momento. Então, com relação ao cinto de segurança, é interessante, porque são pensamentos, dentro do mesmo tema tem pensamentos diferentes, porque o cinto que o rapaz da frente usa não é o mesmo motivo do cinto de trás. Então, o cinto de trás, se eu não usar, eu mato alguém. O cinto da frente, se eu não usar, eu só me mato. Então, existe uma diferença ética aí em usar esses dois tipos de cinto. E eu acho que a lei deveria ser diferente nesse sentido. Quem está na frente, eu acho que poderia escolher não usar, porque é uma decisão da pessoa sobre si mesma. Agora, quem está atrás é responsável por quem está na frente. Aí já é bem diferente, é um outro lugar de fala aí. Agora, então, vamos mudar o tema de hoje, vamos passar a falar sobre cinto de segurança. Cinto de segurança mata ou salva vidas? Você pode morrer enforcado, sacanagem. Você come cinto de segurança? Agora, com relação ao veganismo e comidas e tal, eu lembro que a minha irmã sempre falou que queria um dia parar de comer carne, e eu ficava olhando para ela, achando aquilo besteira, eu achava que ela estava sendo muito radical, eu ficava com uma impressão estranha desse pensamento radical dela, ela meio que julgava assim, a coisa, até que, na minha adolescência, eu assisti A Carne é Fraca, aquele famoso filme que mostra o absurdo feito, como que a matança passa a ser industrializada de um jeito assim cruel, né? E aí aquilo me chocou muito, eu fiquei sem comer carne por 8 meses, até que eu senti o cheirinho de um churrasco, comi de novo e voltei a comer tudo de novo. Então, o que eu tenho para declarar, eu só posso falar sobre mim mesmo. No meu coração, é uma grande hipocrisia da minha parte, porque eu acho uma maldade realmente comer animais, e eu como. Se eu tivesse que falar que hoje em dia eu tenho alguma mentira no meu ser intrínseca a mim, é essa. Eu gostaria muito de parar, de não comer, e como. Eu realmente acho que não tem problema nenhum quem come, quem não come, não julgo. Eu só posso falar de mim. Não tenho ideologia sobre esse assunto. John, meu querido John. Oi, Marrom. Então, meu irmão, eu tenho muitas ideologias desse assunto, mas nenhuma delas é, de alguma forma, adquirida por mim. Cara, você tem muitas questões a ser faladas. Por exemplo, Marrom, nas populações de periferia, a alimentação ela é deficitária, então você não consegue trazer novos hábitos alimentares que sejam hábitos que não favoreçam essa questão predatória da morte de animais, porque já não é somente para comer, é uma questão predatória em que se exaure os insumos, em que se gasta muita terra para a produção desses alimentos de origem animal, para a morte de bicho, e a gente tem um problema da fome no país, em que a pessoa vai achar muito mais interessante
comprar 1 quilo de salsicha, mesmo que seja um alimento que não faça bem, que não seja nutricional para a sua composição diária, do que fazer um soufflé de chuchu. Isso ela não vai conseguir, ela não tem acesso a essas coisas. Então, como a gente está falando de uma grande massa de pobres, né, e de pessoas em situação de país de terceiro mundo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é difícil tratar esses assuntos. É difícil a gente falar que a berinjela tem o mesmo valor nutricional de um peito de frango, porque eles vão querer comer o frango e não vão querer comer a berinjela. Então, a gente tem um problema social na questão do alimento. A gente tem essa questão que pode ser que a gente se envergonhe no futuro, porque os recursos eles vão acabando, eles vão se exaurindo, a gente vai gerando cada vez mais atos predatórios, né, de matança por ser predador, a gente não vai aproveitando e reaproveitando os alimentos, a gente tem um desperdício enorme. Os dados vão dizer que até só 30%, eu estava vendo hoje, da alimentação, de fato, da produção até o invase, chega na nossa mesa. O resto se perde, às vezes, no próprio trajeto, por conta das estradas e por aí vai. Então, quase tudo é predatório, seja o agronegócio, seja os grandes pecuaristas, quase tudo é predatório, né? O que a gente precisa entender é o consumo consciente. O que a gente precisa entender é que a alimentação é uma questão social. O que a gente precisa entender é que o pobre não tem, às vezes, acesso a essas dinâmicas que a gente tem hoje, e nem a esse debate que a gente tem hoje. Então, eu acho que tudo isso esbarra em questões sociais. Pode ser que no futuro a gente se arrependa de como nós nos alimentamos, sim. Pode ser, né? E eu não estou falando isso por questão ideológica, né? Eu estou falando isso pela forma que os nossos recursos são geridos. Você come carne, John? Como? Fala, Dani. Eu não tenho esse papo de, eu não gostaria de comer carne. Eu não tenho esse papo, não, tá? Eu como e gostaria sempre. Se você tivesse agora aqui e me oferecesse um pedaço de carne, eu comeria. A picanha não, eu passada. tenho esse papo. Eu gostaria realmente de não comer, assim. Eu acho muito sinistra esse meu ritual de comer carne. Eu acho um ritual sinistro. Agora, o que eu ia falar é que, inclusive, uma das formas que a gente vai se arrepender bastante de comer carne da forma que está sendo, a produção industrial dessa matança, é no meio ambiente, o impacto no meio ambiente disso. Também é uma coisa absurda, né? O desmatamento e também a temperatura, o clima do universo está mudando diretamente proporcional à quantidade de pastos para a pecuária. Então, assim, é bizarro. Com certeza, Marrom, a gente vai se arrepender no futuro. Pois é. Iremos nos arrepender. É aquela coisa do fumante, né? O cara sabe que vai se ferrar com câncer de pulmão, mas o prazer do cigarro não o deixa parar. Eu queria saber da Dani os benefícios de 6 anos para cá que você está tendo, está percebendo na tua vida. Por exemplo, o teu humor, Dani, em relação ao consumo. Porque se eu ficar muito tempo sem comer carne, mexe com o meu humor. Mas eu também tenho ressaca de carne. Se eu comer muita carne, no outro dia eu fico, sabe, me sentindo mal. Nada a ver com ideologia. Meu corpo reage dessa maneira. O que melhorou, o que piorou depois de 6 anos? Eu vou contar como que eu parei de comer, porque aí você vai ver. Eu estava estudando cabala uma época e eu precisava fazer uma meditação. Cabala. E aí... Cabala, para quem não sabe, é a música... tá, cabala. Desculpa o apresentador, vai. E aí eu ia ficar 24 horas sem comer, 3 dias, desculpa, sem comer carne, sem tomar álcool e tudo, me alimentando de coisas mais leves para fazer uma determinada meditação. Aí eu fiquei me questionando, eu falei, poxa, mas por que eu vou precisar comer coisas, preferencialmente orgânica, alguma coisa assim, para fazer essa meditação? E para ter essa conexão, ou para né, não ter essa influência energética do alimento, que eu acredito também muito nisso. E aí eu falei, vou ficar sem comer, e me fez muito bem. Então, quando eu comecei a questionar isso, eu falei, peraí, mas se eu ficar... Para eu ter uma conexão melhor, uma intuição, ou de repente estar melhor comigo mesmo de alimentos da própria, né, natureza, o vegetal, as folhas, a proteína, por que eu vou continuar com isso se, de certa forma, né, não que eu tenha certeza disso, isso pode ser não prejudicial, mas pode não ter tanta conexão, né? E aí, nesse mesmo dia que eu fui fazer esse processo para meditação, eu ainda fumava.
Aí eu falei, aí me questionando de novo, eu falei, peraí, mas eu não vou comer carne esses 3 dias, eu vou ficar colocando, até vou falar isso, mas poxa, eu bebo, né? Então, por isso que eu não gosto de falar nada radical, porque assim, eu bebo, eu consumo outros, então não dá para você levar isso tanto ao pé da letra. Mas naquele momento, para mim, era importante parar de fumar e eu não queria mais colocar isso para dentro do meu corpo, o cigarro principalmente. E a carne meio que pegou carona, por eu não ser muito fã, eu parei. Agora, o que aumentou? Vou te falar a real, assim, eu me sinto muito melhor. Eu me sinto mais disposta, mas como antes eu sentia um peso na digestão. Então eu acho que vai muito do organismo. Tem gente que não consegue ficar sem. E eu acho que tem também aquela nutricionista fala muito isso, aquela dieta do tipo sanguíneo, tem gente que precisa de muito mais proteína. Enfim, não vou entrar numa coisa que eu não vou falar com propriedade, mas minha filha, por exemplo, desde pequenininha fazia papinha, ela não sabia, eu fazia papinha amassada e tudo, ela rejeitava o que tinha carne vermelha. Então, eu acho que vai muito do organismo também. Eu me sinto muito bem. Agora, você não acha, Dani? Deixa eu concentrar um pouquinho na Dani Duff, que é a nossa estreante aqui nessa bagaça. Dani, você não acha que você perde muito? E aí eu posso estar falando a maior merda do mundo, desculpem. Você não perde muito na questão social, porque, afinal de contas, em volta de uma churrasqueira que estão os bons, os melhores papos com a cervejinha, um vinhozinho. Mas eu não me privo desses melhores papos, desde o início. Hoje, você vê que os restaurantes têm mais as opções vegetarianas, veganas e tudo. Mas quando eu parei, ainda não tinha tanto. Foram quase 6, 7 anos atrás. E eu lido muito bem com isso. Primeiro, por não me ofender assim com a opinião das pessoas, porque eu não chego cagando regra, eu não como e fico olhando feio para quem come. Não, estou do lado da pessoa que fuma, tudo bem. Tá comendo carne, tá tudo bem. Mas eu levo lá, faço a minha abobrinha grelhada, o peixe grelhado ali, aquela cebolinha, o queijinho. Você já veio aqui, o pãozinho de alho é maravilhoso e eu me divirto do mesmo jeito. Eu fui no churrasco na casa da Dani. Não fiquei antissocial. A primeira etapa do churrasco, eu fui na casa da Dani, o marido dela, para quem não sabe, o Ronaldo Von, que é filho do príncipe, o senhor Rony Von, ele fez um churrasco, a primeira parte toda de berinjela, e estava uma delícia. Falei, cara, será que vai ser só... Eu comentei com a Renata, falei, cara, será que vai ficar por aqui, velho? Porque eu não vou aturar, vou pedir um mecão, vou pedir logo um negócio estranho aí para comer. E aí, de repente, ele veio com uma carne. Quando ele veio com a carne, eu vi em câmera lenta, uma música tocou, entendeu? Ele falou, posso botar já? Eu falei, já, querido. Ainda. Eu estou doido para comer uma carne, você está me servindo berinjela. Eu comi umas 3 berinjelas, não comi tanta berinjela, fatiaram, parece que meu cu é cofrinho para passar essa porra de berinjela. Mas, tendo ouvido essa belezura da Dani Duff explanando, vou trazer para vocês um link com uma pessoa que vai falar agora o porquê que parou de comer carne e o bem que lhe fez. Vamos agora ao vivo aqui com a Mariá. Vem cá, Mariá, corre aqui rapidinho. Mariá, produtora desse programa. Onde você está, Mariá? Você nem falou que ia me chamar para me arrumar. Ela é minha filha, produtora desse programa. Senta aqui, papaizinho. Ai, cadê a coisa mais linda do pai? É a coisa mais linda de fazer propaganda para a Nike. Por isso que a gente não vai conseguir nunca patrocínio da C&A. Vamos lá, Mariá. Dá o seu testemunho. Não, Mariá é vegana, daquelas chatas. Não sou chata. Eu posso falar porque eu sou pai dela. E ela não come nada, ela nem ovo, como é que é o nome? Ovo, não sei o quê, ovo veganismo, ovo... Eu sou vegetariana estrita. Estrita. E vegetariano estrito é o quê? Ele é tipo vegano, só que só se restringe à alimentação. Então, na alimentação, eu sou completamente vegana, não como nada de origem animal, não como leite, não como ovo, mas maquiagem... Mas veste roupas. Roupas, essas coisas, eu ainda não presto muita atenção, eu evito. Quando eu vejo uma coisa vegana e uma coisa não vegana, está lá na minha frente, eu vou comprar vegana, óbvio. Mas eu evito, mas não presto muita atenção. Então você só evita a roupa, o resto... Maquiagem também, essas coisas eu evito. Não, você evita, mas ainda consome. Mas ainda consumo. Você ainda consome. Deixa eu fazer uma pergunta, Maria. E me dá um motivo para eu embarcar na tua... Porque eu agora estou repensando, porque eu era o doido, eu sou o doido ainda, que falou para Maria, Maria, Deus multiplicou o peixe, velho. Deus falou que ia encher meus celeiros.
Aí eu acho que o John me deu uma resposta um dia que falou, cara, mas na época de Adão... Fala aí, John, foi você que me falou isso? Os Gênesis, eles não se alimentavam de carne, né? Quando o homem rompe com Deus, e aí ele vira predador, né, da humanidade, de tudo que se tem em volta, ele quer comer tudo, né? Ele teria que viver do suor do rosto dele, e uma plantinha dá trabalho, né? O animal você só vai lá e mata e come. O giló você tem que botar lá bonitinho na terra, regar. Então ele vira predador, e aí a alimentação, segundo a narrativa do Gênesis, ela muda por conta do homem predador, que ele deixa de ser o jardineiro de Deus e passa a ser o predador da terra. Pois é, a partir dele passou a ter que trabalhar, correr atrás do seu próprio É, campo. só que tem uma questão aí muito interessante, porque quando fala em Gênesis que a gente vai dominar sobre todas essas criaturas aí que andam aí por aí pelos matinhos, fala que a gente vai dominar, não fala que a gente vai desrespeitar, né? Então eu acho que da forma como está sendo, não dá. Sim. Honestamente, eu acho que não é Eu parei realmente entendeu? por causa da crueldade animal. O jeito que esses animais crescem, o jeito que eles têm que se reproduzir. Inclusive, acontece estupro de vaca para ter leite, entendeu? Então, é uma coisa muito bizarra, muita crueldade para a gente Maria, poder ter o prazer de comer carne. Eu não acho justo. Eu, quando chego numa churrascaria que eu gosto muito aqui na região, eu chego lá e o garçom vai me servir e fala assim, ó, esse boizinho nunca pisou no chão, que tem um sistema que, para o músculo não ficar enrijecido, não deixa o bicho pisar no chão, ele fica pendurado, a vida pendurada. Eu só tive essa sacada, que era uma sacanagem, quando eu fui estava lá para o lado da Disney, e fui no SeaWorld com a minha mulher e meu filho. E chegou lá, a baleia lá fazendo a presepada, eu falei, caramba, que estranho um bicho viver dentro de uma piscina o resto da vida, pela vida inteira, sem conhecer o verdadeiro habitat natural dela, que é o oceano. E aí eu lembro que até a Renata falou, não, mas, pô, olha o tamanho da piscina, é muito grande. E eu também pensei na época, pô, é muito grande, mas depois você vai refletindo melhor, e ela foi refletindo melhor também. E eles falaram, cara, pode ser o tamanho que for, não é o oceano, cara. É como você falar, ó, você vai viver o resto dos seus dias nesse sítio. Esse sítio é muito grande, entendeu? Pô, tem tudo aí, tem vinho, tem a maravilha, mas você não sai daqui. E aí eu comecei a ter essa sacada. Eu estou na mesma posição do Daniel, porque ele falou uma coisa que parece comigo. Através desses papos com a Mariá, porque a gente está aqui para aprender com os filhos, para ser melhorados pelos filhos. Então, através desses papos, começou a me doer a consciência. Doer assim. Eu acabei de tirar uma picanha para botar, juro. Você começou a ter consciência, porque antes a gente comia sem consciência. Ter consciência. Eu queria que Mariá descrevesse em 1 minuto agora, então, para encerrar a participação dela. Não, pera, eu quero fazer uma pergunta para ela. Pode fazer, então, vai. Maria, no teu caso, é mais pela questão da maldade do que pela saúde? No meu caso, no começo, foi totalmente pela questão da crueldade animal. Totalmente, 100%. E com o tempo... E no caso da Dani, é ao contrário, né? Mais pela saúde do que pela questão da... Então, mais ou menos, foi pela saúde, mas eu acho que tudo foi tomando uma proporção, né, hoje em dia. Então, se você vê eu vi um documentário também uma vez das galinhas, como que eles são, e a ração com hormônio, e o tempo reduzido para poder crescer, para matar todos, e os que não servem, eles vão jogando assim. É terrível isso. Então, não é... Quando eu falei de antigamente, lá dos nossos avós e tudo, que tinha aquela coisa bem caseira e natural de você... A gente não sentia tanta agressão, assim, matava o frango no sítio, comia, era aquela coisa assim, que ainda, né, não encaixa hoje, porque às vezes acha que a gente se sente mal em algumas vezes, mas quando você vê hoje a proporção que tomou a indústria, o consumo, você fala, gente, desequilibrou, então isso te faz pensar não só na saúde, e mesmo falando sobre os valores, né, até de quando você vai se alimentar melhor, pensando na saúde, é muito mais barato você comprar frutas, verduras, alguns legumes, sai muito mais barato do que você comprar carne. Mas é muito menos gostoso. Mas as pessoas... John! É muito mais barato, só que a gente não tem... É igual o Eu sou apresentador, educado para isso. John, uma picanha mal passada ou bem passada para você? Sangrando. Mas eu queria falar um negócio, eu queria falar dos maiores produtores de orgânicos do Brasil,
que é o MST, cara, que tem um trabalho muito bacana. Eles são os maiores produtores de orgânicos do Brasil, que é essa microprodução, né? E que nesse período de pandemia, por exemplo, alimentaram um monte de gente, doaram tanto de comida, além de produzir uma comida boa, né? Que é essa que a Maria aprova, eles também produzem um produto orgânico, né? E aí quebram essa cadeia do agronegócio, né? Que faz tanto mal, que colocou mais 400 tipos de agrotóxicos na nossa comida. Então, não está nem tão simples assim ser vegano, Maria, porque tem que escolher, inclusive, o que você vai comer, que tipo de veneno que vai te matar. Se vai ser o veneno no bichinho ou o veneno no alface. Qual o menos pior, né? O menos então, pior assim, o que ninguém sofre. Então, se não tem animal sendo morto, é menos pior para mim já. Agora, eu comi um hambúrguer esse dia vegano com a Maria e eu confesso, eu comeria esse hambúrguer o resto da minha vida, nunca mais botaria a boca em carne se tudo se resumisse a um hambúrguer, porque o hambúrguer era sensacional. Bom, para encerrar esse assunto, eu vou dar 60 segundos para a Maria, cravados aqui, convencer a humanidade, já que esse programa vai tomar proporções maravilhosas, inimagináveis, incalculáveis. A câmera é sua. Olha aqui nessa bolinha aqui, ó, e fala em 60 segundos. Pode falar de política, pode falar de bicho, pode falar de gente, pode falar do que você quiser. Pode até chamar o seu pai de boi. Enquanto isso, a câmera é só sua, eu saio. Ai, tô ficando nervosa. E você tem 60 segundos. Já lembra. Eu tô me sentindo na final do paredão do Big Brother, tendo que defender a minha tese. Então, cara, o que me fez mudar é o quê? Bichos são animais sencientes. Eles sentem igual a gente. Eles sentem dor, eles sentem fome, eles choram. Quando pequenas vaquinhas, bezerros, são separados de suas mães, eles choram, eles sentem a mesma coisa que nós sentiríamos. Então, eu acho que é uma coisa assim, essa parada de amar o próximo, isso entra dentro dos animais também. Você faria isso com alguém próximo de você? E é isso que a gente está fazendo, é isso que a gente vem fazendo. E quando a gente come carne, a gente está colaborando com isso. É isso que a gente está fazendo, é isso que a gente está alimentando. E é por isso que eu parei. E é por isso que eu nunca mais vou comer. Isso eu tenho certeza na minha vida. Eu nunca mais volto a comer carne na minha vida. Cara, parabéns, Maria. que tiro foi esse? Encerrou a participação já? Encerrou, tchau, filho. A gente vai para o nosso intervalo comercial. Maria arrasou. A gente volta. Lembrando que esse é o programa com oferecimento do Churras Clube. Friboi. Orgulho do papai. Mas como minha filha é linda, né? Como minha filha é linda falando e defendendo as ideias dela e convencendo esse pai velho. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês que eu falo muito na minha palestra. Ninguém está pronto. Entendeu? Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, está escrito no livro grosso e milenar. Então, eu não estou pronto, estou aqui para aprender também. Eu aprendo cada dia. Eu não estou disposto ainda a parar. Eu tenho refletido a cada dia e tenho evitado. Eu estou com uma peça de bombom da Alcatra na minha geladeira. Tem mais de um mês que eu falo, não vou comer isso hoje, não, porque estou refletindo sobre aquilo. Já ela vai para a grelha e tal. Mas é uma coisa que eu estou me propondo a pensar. Espero que você também se proponha a pensar, a refletir, porque a gente não está pronto. Se for melhor para todo mundo, melhor para os bichos, melhor para coisa, que a gente se vire para cumprir nossos caprichos, para cumprir nossas vontadezinhas, né? E melhor. Que a gente procure um plano B, que sem carne eu acho difícil de eu ficar. Eu vou tentar outras alternativas aí que coisa. A gente vai parar um pouquinho. O caminho da Dani é legal, né, Marrom? O caminho da Dani é legal, tá no peixinho. O caminho da Dani é bem peixinho. Legal. Mas aí também. Eu tenho um amigo. Gente, mas vocês não viram? Você não vê a cara do salmão quando você mata ele. Como é que ele grita? O Murilo. Eu vi recentemente que já estão criando carnes que não precisam, carnes em laboratório, né? Que não precisam de matar o os Murilo animais. Gão, um amigo meu, diz que ele come peixe porque peixe não tem família. Não tem isso que a Maria falou, da separação. O peixe nasce, ele vai para dentro do oceano e não vê mais o pai. Ele procurando Memo, mas isso já é. Memo. Mas isso aí já é a gente achando que a gente consegue saber exatamente como os animais se conectam.
E se a família dos peixes se conectam a milhares de quilômetros de distância e está tudo bem e eles têm algum tipo de Liga, receptor? né? Dá uma ligada para Dani, vem você com esse papo Gente, agora, mas é velho. verdade, não detectaram, não colocaram um gravador numa planta e viu que ela ficou, que a planta percebe quando arranca. Então, se você for pensar assim, né? Então, por isso que eu acho Eu que tava esse assunto convencido de vai. começar. Você não está mais no programa. Vamos mudar Mas de você assunto. mata. Eu já vi que esse assunto rendeu aplauso com esse assunto. A gente para rapidinho, eu mando um link para vocês, para a gente continuar aqui gravando. Beijo.